Tem 3 times na NBA que ninguém quer encontrar nos playoffs, sem dúvida nenhuma. Nenhum deles deve ser um seed alto, alguns não devem ser nem favoritos nas suas possíveis séries. Só que o jeito que esses times estão construídos, ou o momento que eles estão vivendo na temporada atualmente, faz com que eles sejam sérios problemas para os seus adversários. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre eles. Salve galera, Iags por aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. Como sempre, se vocês gostam do meu conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. Vambora. Começando aqui falando do Golden State Warriors, eu acho que isso aqui não era uma surpresa pra ninguém, os caras estão uma máquina de verdade. Desde quando eles trocaram o seu quinteto titular pra Steph Curry, Brandon Podzinski, Moses Moody, Jimmy Butler e Draymond Green, esse quinteto não perdeu nenhum jogo. Isso mesmo, os caras estão 12-0 com esse quinteto titular. 0 derrotas, 0 problemas, os caras estão coeso, os caras têm química, parece que jogam juntos há anos. E assim, se eu sou qualquer time da NBA, eu estou muito preocupado com esses 5 caras aí. Então o Warriors atualmente está em uma das suas fases aí finais da temporada que eu tinha dito que seria uma das mais difíceis, vamos dizer. E pelo visto, eu tava completamente errado porque os caras estão amassando todo mundo. A última vitória deles foi contra o Denver Nuggets, onde o Steph Curry teve 36 pontos, 5 assistências, 2 roubos de bola e 7 bolas de 3. E se isso não tá bom o suficiente pra você, há 2 jogos atrás contra o Memphis Grizzlies, o Steph Curry casualmente dropou 52 pontos, 10 rebotes, 8 assistências, 5 roubos de bola, enquanto ele arremessava 52% da quadra. Tá bom pra você? E com esse jogo, o Steph Curry passou o LeBron James na lista de mais jogos de 50 pontos na carreira. O homem não parece que tem 37 anos. É claro, o Steph Curry é a peça principal desse time, sem dúvida nenhuma, a gente viu o que aconteceu quando ele ficou fora naqueles 2 jogos, mas o time inteiro, como um todo, tem jogado muito bem. E o Jimmy Butler tem sido uma grande parte desse time. Talvez o Jimmy Butler é o melhor cara que tenha jogado ao lado de Steph Curry em termos de esquema tático desde o Kevin Durant. E quando a gente para e pensa no Jimmy Butler, principalmente vindo de Miami, que tava, obviamente aquela novela, tava um caos total ali no começo da temporada, o cara chegou e ele só abaixou a cabeça e tá trabalhando. Então assim, ele é um cara que ele faz tudo, não interessa. Ele é um cara que ele tá ali pra vencer. Por exemplo, nessa jogada aqui, a gente vê que o Jimmy Butler, ele faz um corta-luz pro Steph Curry matar uma bolinha bem decisiva no final do jogo contra o Memphis Grizzlies, e logo na posse, na sequência, ele faz a mesma coisa, ele faz um corta-luz, ele faz o roll pra cesta, o Steph Curry acha ele cava a falta, mata os 2 lances livres que também foram decisivos ali, porque foi bem no final do jogo. Então ele é claramente um cara que ele só tá ali para vencer e ele está disposto a fazer qualquer coisa para ajudar o time dele. E aí, para terceira peça desse quebra-cabeça que é o Golden State Warriors, a gente tem o vovô, né, o nosso boxeador favorito, o Draymond Green. Cara, ele tem jogado talvez o melhor basquete defensivo da carreira dele. E isso, assim, é falando muita coisa pensando na carreira que o Draymond Green teve até agora. No meio de março, no jogo contra o Milwaukee Bucks, ele conseguiu segurar o Giannis para basicamente só 20 pontos, ele nem um double-double, o Giannis teve aquele jogo. No jogo contra Memphis, ele teve um triple-double, então apesar dele não ser aquele cara que vai, né, te dar 25 pontos, ele é um cara que, além dele ser, eu diria, até o líder do time ali, em termos, líder vocal, vamos dizer, só que ele também, cara, ele tá aparecendo como uma âncora defensiva para aquele time. O Draymond Green apareceu como líder para ganhar o Defensive Player of the Year desse ano. Que assim, particularmente, eu acho que é um pouco demais, eu ainda daria para o Evan Mobley, pensando assim, na temporada como um todo, eu acho que o Draymond Green tem jogado muito bem, principalmente pós trade deadline, mas eu acho que o Evan Mobley tem jogado melhor, assim, no contexto geral da temporada inteira. Mas assim, ele está atualmente como favorito para ganhar esse prêmio. E aí, quando eu paro e penso nesse time atualmente, ele tá me lembrando muito o time do ano passado do Dallas Mavericks, que depois da trade deadline, cara, tudo se encaixou, aquele time, né, uma defesa muito boa, você tem uma estrela jogando muito bem, que era o Luka Doncic na época, e eles conseguiram chegar nas finais da NBA. Né, um time que, teoricamente, eu acho que ninguém dava muita coisa pra eles, principalmente antes da trade deadline, ou ali no ano inteiro, e depois dessa movimentação que eles fizeram para trazer o Kyrie Irving, parece que o time completamente se transformou, muito parecido com o Golden State quando trouxe o Jimmy Butler. Então os caras estão meio que jogando com uma vibe de tipo, opa, alguma coisa encaixou, isso aqui pode ser perigoso. E aí, meu camarada, quando o Steph Curry vê que o negócio tá dando certo, na boa, sai de baixo, porque vai ser difícil de segurar. Seguindo aqui na nossa lista, cara, o Los Angeles Clippers estão aqui,
E eles são muito, muito perigosos. O Clippers está com 60% de aproveitamento na temporada. 58 e uns quebrados. Vamos arredondar isso aí. 60% de aproveitamento na temporada. E quando você para pra pensar que o Kawhi Leonard só jogou 34 jogos até agora na temporada, o Paul George não está mais no time, é meio maluco de se pensar que eles estariam nessa posição. E aí, quando a gente para pra pensar também que o James Harden tá ali, quietinho na dele, mas ele tá conseguindo segurar esse time e montar, principalmente na ausência do Kawhi, agora ele tá voltando, mas na ausência do Kawhi, o James Harden, com outras pessoas, obviamente, mas ele tá conseguindo manter aquele time competitivo, cara, é bem interessante de se pensar. E eu acho que a gente tem que dar um pouquinho de moral pro Tyronn Lue também, porque assim, cara, o Tyronn Lue tá tendo, talvez, a melhor temporada da sua carreira como técnico. Eu acho que, obviamente, ele teve aquela questão ali dos Cavs, né, que eles voltaram contra o Golden State, blá blá blá, mas ali você tinha, eu acho que, um time muito mais sólido e com muito menos problema. Aqui você tem um time onde, teoricamente, a sua estrela, ela estava fora grande parte da temporada, praticamente 2/3 da temporada. E ele conseguiu, de alguma maneira, fazer também com que esse time ficasse junto, fosse competitivo e usasse as peças que eles têm, mesmo sem aquela estrela definida, pra, cara, ser um time que tá em posição de possivelmente nem entrar pelo play-in, entrar direto. Eu acho que ele pode até entrar ali nas conversas de técnico do ano, dependendo de como for. Eu acho que ele ainda fica um pouco fora, porque eu acho que teve muita gente que fez muita coisa boa esse ano, mas, cara, eu acho que todo mundo tem que tirar o chapéu pro Tyronn Lue esse ano. O Kawhi Leonard, desde quando ele voltou de lesão, ele tem mostrado que ele, sem dúvida nenhuma, ainda consegue ser o melhor jogador de uma série em qualquer série. Então, assim, desde março, o Kawhi Leonard está com uma média de 25 pontos, 7 rebotes e 2 roubos de bola. Então, assim, ele não está só produzindo no ataque, como ele está produzindo na defesa, e ele ainda consegue ser um defensor de elite no perímetro. Então, quando os playoffs chegarem, eu não duvido nada ele conseguir ainda mais aumentar o seu nível de jogo para competir, que a gente sabe que playoff basketball é outro esporte. E aí a gente tem os jogadores coadjuvantes daquele time dos Clippers. Então a gente tem o Norman Powell, que está tendo discutivelmente a sua melhor temporada com 31 anos de idade. Ele, sem dúvida nenhuma, estava cotado para ser um dos favoritos a ganhar o Most Improved Player antes das lesões. As lesões acabaram, que agora no final da temporada atrapalharam um pouco isso, mas ele é, sem dúvida nenhuma, uma terceira opção sólida, capacitada, que consegue pontuar nos 3 níveis da quadra, seja perto da cesta, arremessando bola de 3, e ele te dá uma terceira opção bem tranquila para, assim, contar com 20 pontos ali dele em qualquer noite. O pivôzão, que é o Zubac, tá tendo uma temporada muito, muito boa, bem na surdina também, sem ninguém perceber. Ele é uma âncora defensiva muito bom ali dentro do garrafão, protegendo o aro, mas ultimamente o que eu tenho mais gostado de ver é ele ofensivamente. Ele tem entregado muita coisa pro Clippers no ataque. Ele, desde março, tá com média de 20 pontos e 12 rebotes por jogo. Eu falei isso aqui também no último vídeo, que nos últimos 20 e poucos jogos, ele tá com 20 double-doubles. Assim, ele faz todo o trabalho sujo daquele time em termos de garrafão, e eu não ficaria surpreso se ele ficasse no top 5 dentro ali da corrida para Most Improved Player esse ano. E aí você tem os outros role players aí desse time que fazem um papel muito importante também. Você tem o Derrick Jones Jr., que você trouxe de Dallas esse ano, que tem jogado muito bem, é um cara que consegue te entregar, né, um bom nível de basquete dos dois lados da quadra. O Nicolas Batum, que é um veterano, também te entrega tanto a bola de 3 quanto defensivamente ali para marcar alguém no perímetro, mesmo sendo um pouco mais velho. O Chris Dunn é um cara que tem se encontrado também esse ano. Então, assim, quando você olha o banco, você tem 7, 8 caras ali que conseguem te entregar algo não só do lado ofensivo da bola, mas também como o lado defensivo. Então, cara, assim, o Clippers não é aquele time que você vai, ligar a TV e falar, caraca, que vontade de ver um jogo do Clippers, porque o jogo deles é aquele jogo bem tranquilo, bem old school, mas assim, eles vão te cansar, eles vão te defender. Você tem Kawhi Leonard voltando como uma estrela saudável, Norman Powell pegando fogo, Zubac jogando muito dos dois lados da bola. E, cara, eles vão ser um pesadelo para qualquer time ali no primeiro round, possivelmente até no segundo round, dependendo do que acontecer. E o nosso terceiro time aqui, a gente tem o Minnesota Timberwolves, liderado por Anthony Edwards, que recentemente, né, ganharam aquele jogaço de double overtime contra o Denver Nuggets lá em Denver. Estavam perdendo aquele jogo de 16 pontos e parecia que, assim, nem afetou os caras. Voltaram na calma, jogaram como um time veterano e eles têm pegado fogo nesse mês de março aí. E aí, falando um pouquinho do Ant, nesse jogo especificamente do Denver Nuggets, né, cara, ele tava com 10 pontos até o terceiro quarto. Então ele fez 24 pontos na hora
que mais precisava, né? Juntando ali o quarto e os 2 períodos de overtime. Isso lembrando que, cara, ele é um moleque de 25 anos de idade. Ele é muito novo. Ele vai começar a entrar, teoricamente, no seu prime agora, ano que vem ou nos próximos 2 anos. Então ele terminou aquele jogo com 34 pontos, 10 rebotes, 8 assistências e mais 2 roubos de bola. Então assim, ele também ajudou defensivamente. E acho que um negócio que a gente tem que prestar atenção no Ant é que assim, ele também tá crescendo como um tomador de decisão. Então no final daquele jogo, ele estava sendo dobrado pelo time do Nuggets, então o Nuggets obviamente estava forçando a bola fora da mão dele, ele passou pro Julius Randle, que estava teoricamente ali mais livre, não foi dos melhores arremessos, mas ele estava mais livre que o Ant. E também, no overtime, ele deu o passe pro Nickeil Alexander-Walker, que estava totalmente livre, obviamente com um pouquinho de ajuda ali do nosso amigo Russell Westbrook fazendo falta naquela bola de 3, mas assim, ele tomou uma decisão de, cara, eu vou fazer a jogada inteligente, a jogada certa de basquete, que é o quê? Dar o passe. Não é porque eu sou a estrela que eu necessariamente preciso definir o jogo com um arremesso ruim. Né? Ele viu o Nickeil Alexander-Walker livre, passou a bola, Russell Westbrook, né, fez uma cagada, óbvio, mas, cara, foi a vitória do jogo. Né? Ele matou os lances livres ali e deu tudo certo. Então isso também é um ponto muito interessante de prestar atenção de como o Anthony Edwards está crescendo e evoluindo como jogador. E mais uma curiosidade aí é que, cara, o Minnesota Timberwolves venceu o Denver Nuggets 6 vezes seguidas agora com essa última vitória aí. Então tem 6 jogos na sequência que o Denver não consegue ganhar do Minnesota Timberwolves, que é algo para se pensar, principalmente se eles ficarem ali com a seed número 6. E eles também tiveram jogos bem perto, eles ganharam em Houston num jogo perto, eles fizeram um back-to-back com o OKC, eles ganharam em OKC, eles perderam em casa, mas ganharam em OKC, que não é um lugar fácil de se jogar. Então a gente vê que esse time, ele é cascudo e ele tá pronto para jogar em ambientes hostis. E aí, é claro, eles têm um banco muito interessante. Você tem o Naz Reid, que consegue te dar 14 a 16 pontos qualquer noite, um cara consegue meter bola de 3 e defender ao mesmo tempo. Você tem o Dante DiVincenzo, que também traz um pouco de energia, você viu que ele saiu na porrada com metade do time do Detroit Pistons, então ele é um cara que ele não tem medo de ninguém, ele vai para cima. O próprio Nickeil Alexander-Walker, ele é um cara, contra o próprio Denver Nuggets, ele te deu 26 pontos, ele também defende bem, então ele é um cara que você consegue contar ali para jogar junto com a segunda equipe saindo do banco. Então eles também têm um banco bem profundo e um banco que já está acostumado com o ambiente de playoffs. E o Julius Randle, obviamente, que veio naquela troca do Karl Anthony Towns, eu acho que assim, o começo do ano, pelo menos até fevereiro, ele não estava jogando bem, de fato, ele estava jogando muito, muito mal. Eu até achei que o Minnesota tentaria trocar ele, mas eu acho que ninguém quer aquele contrato, que é bem ruim. Só que depois da deadline, ele tem jogado melhor. Ele tem jogado melhor, sem dúvida nenhuma. Eu acho que ele tá não forçando tanta coisa, ele tá deixando mais o jogo vir para ele tá conseguindo trabalhar um pouco mais. Então isso ajuda muito, a gente sabe que o Julius Randle tem esse histórico aí de forçar a bola, tomar, né, shot selection horroroso, etc. Mas ele tem jogado bem. E assim, desde março, o Timberwolves, eles têm basicamente um ataque e uma defesa top 5. Então eles estão conseguindo produzir dos dois lados da bola igualmente. E faz com que eles sejam um time bem perigoso. E cara, é isso. Eles têm conseguido ganhar jogos decisivos, jogos que estão perto ali no final, que é algo que um time que tá preparado para os playoffs precisa fazer, porque a gente sabe que nos playoffs todo jogo é difícil. A gente não tem nenhum jogo fácil, dificilmente a gente vê um monte de jogo aí de galera ganhando de 15, 20 pontos. A gente sabe que nos playoffs a parada é diferente, os jogos são mais perto, então você ter um time que se prova capaz de ganhar esses jogos contra times difíceis fora de casa é algo muito, muito importante. E eu acho que assim, o Minnesota Timberwolves, eles são de verdade, eu não ficaria surpreso se eles cometessem algum crime aí no primeiro round. Bom, guys, o Warriors tá pegando fogo, o Clippers tá defendendo bem, os role players estão aparecendo, o Minnesota Timberwolves tá jogando igual um time de veterano, claramente já mostraram que são totalmente capazes de vencer jogos difíceis. Nenhum desses times vai ser um top seed, né? Vão ficar ali de 4 para baixo, mas para mim são os times mais perigosos entrando nesse playoffs. Qualquer contender deveria sim ter medo desses 3 times atualmente. Agora eu quero saber de você, quem que você acha que é o time mais perigoso com a gente entrando aqui agora nos playoffs? Deixa aí embaixo nos comentários. Como sempre, se você curtiu o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Por hoje é só, tamo junto, valeu!